Você pode estar afastando o Espírito Santo, sem nem perceber. E o mais assustador, isso pode estar acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste este vídeo. Muitos cristãos vivem pedindo direção, clamando por paz, buscando consolo, mas continuam se sentindo vazios, confusos e espiritualmente secos. Por quê? Porque o Espírito Santo, silenciosamente, já se afastou. E a culpa não é dele, mas de comportamentos que parecem pequenos, mas que o entristecem profundamente. Hoje você vai descobrir os 5 comportamentos que estão afastando o Espírito Santo da sua vida, mesmo que você ore, leia a Bíblia e vá à igreja. Prepare-se. Essa revelação pode mudar tudo. E talvez, ainda haja tempo de reverter. Antes de continuarmos, preciso te pedir algo muito importante. Se você sente que este vídeo já começou a tocar seu coração, clique no botão de curtir agora mesmo. Isso não é só um gesto de apoio, é uma forma de espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir o mesmo alerta. E se você ama conteúdos que fortalecem sua fé e revelam verdades espirituais escondidas, se inscreva agora no canal. Aqui, falamos de profecias, histórias bíblicas e alertas espirituais que não são ditos nos púlpitos. Sua fé merece ser alimentada com profundidade. Vamos juntos até o fim? E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários agora: Espírito Santo, eu não quero te entristecer. Isso não é só um comentário. É um clamor. Uma declaração pública de arrependimento e entrega. Quanto mais pessoas declararem isso aqui, mais essa mensagem será propagada como um verdadeiro mover de conscientização. Não tenha vergonha. Seja a voz que clama por santidade no deserto da indiferença espiritual. Escreva com fé e deixe o céu ouvir. Primeiro comportamento: a falta de perdão. Você ora, jejua, canta louvores, mas guarda mágoa no coração? Então saiba, o Espírito Santo não permanece onde o rancor reina. Ele é espírito de paz, de reconciliação, de amor. A falta de perdão é como uma muralha invisível. Você pode até sentir a presença de Deus por momentos, mas nunca vai conseguir mergulhar totalmente nele enquanto estiver preso a ressentimentos. Jesus foi claro: se vocês não perdoarem aos outros, tampouco o Pai de vocês perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6,15. E se o perdão de Deus é bloqueado, o Espírito Santo também é impedido de agir plenamente. Talvez você pense: mas eu tenho razão, fui ferido, traído, humilhado. Sim, e o próprio Cristo foi também. Mas ele perdoou. E não apenas perdoou, mas pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam, enquanto ainda estavam pregando seus pulsos na cruz. Você entende a profundidade disso? Guardar ódio e mágoa é como tentar segurar fogo com as mãos. Machuca você e afasta a presença. É uma escolha consciente manter essa ferida aberta. E o Espírito Santo é sensível. Ele não vai se impor num coração que insiste em carregar veneno emocional. É por isso que muitos não ouvem mais a voz de Deus. Não é que Deus se calou, é que o ruído da mágoa está abafando o sussurro do Espírito. E sabe o que é pior? A falta de perdão também abre brechas espirituais. Ela alimenta o orgulho, o desejo de vingança e a dureza de coração, tudo aquilo que Deus abomina. Você consegue lembrar agora de alguém que te feriu e que ainda não foi perdoado? O Espírito Santo pode estar afastado por causa disso. Você está pronto para romper essa corrente? Segundo comportamento: da obediência silenciosa. O segundo comportamento que afasta o Espírito Santo é a desobediência silenciosa, aquela que ninguém vê, mas Deus conhece profundamente. É quando você ouve a voz de Deus, mas finge que não ouviu. Quando o Espírito Santo te direciona para algo, mas você racionaliza, adia, ignora. E o problema aqui não é o pecado escancarado, mas a resistência disfarçada de não é o momento certo. A Bíblia diz em Atos 7,51, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E essa resistência não é, muitas vezes, com gritos ou rebeldia. É com silêncio. É com adiamento. É com aquela desculpa: um dia eu obedeço. E essa desobediência discreta vai, pouco a pouco, criando distância entre você e a presença do Espírito. Você sente no coração que deve pedir perdão, mas não pede. Sente que deve largar um hábito, mas continua. Sabe que Deus quer mais de você, mas entrega menos. E essa omissão, que parece pequena, vai esfriando a chama. É como apagar o fogo do altar com uma gota por dia. No início, não parece nada. Depois, tudo fica frio. A verdade é que a maioria das pessoas não se afasta do Espírito Santo de uma vez. Elas se afastam aos poucos, com pequenas decisões, pequenas concessões, pequenas desobediências. E quando percebem, o coração já está endurecido,
e a voz de Deus já está distante. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas como ser guiado por Ele, se você resiste aos seus toques mais simples? A desobediência silenciosa também revela falta de temor. Quando você entende quem está falando com você, o Espírito do próprio Deus, cada direção deveria ser recebida com reverência, não com procrastinação. Será que o Espírito Santo já te pediu algo, e você está ignorando? Talvez ele te pediu para largar um relacionamento que está te afastando de Deus, ou para começar um ministério, uma vida de oração mais firme, ou para cortar algo que está sujando tua alma. Você ouviu, mas não obedeceu. Cuidado! O silêncio da tua desobediência pode estar se tornando o silêncio do Espírito Santo. Terceiro comportamento: o orgulho espiritual. Poucas coisas afastam tanto o Espírito Santo quanto o orgulho espiritual. A ilusão de que você está tão bem com Deus que não precisa mais ser moldado, corrigido ou transformado. É quando você começa a comparar sua fé com a dos outros, achando que está num patamar acima, quando, na verdade, está se tornando insensível à voz do Espírito. O Espírito Santo habita em corações humildes. Isaías 66:2 diz: eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas o orgulho espiritual é traiçoeiro. Ele faz você acreditar que já sabe o suficiente, que já faz o bastante, que não precisa mais crescer, ouvir ou se arrepender. Sabe aquele sentimento de essa mensagem não é para mim, é para fulano? Isso é orgulho espiritual. É quando você escuta uma pregação e pensa nos pecados dos outros, mas não reconhece os seus. É quando você se sente mais santo que os outros por orar mais, jejuar mais ou por estar sempre na igreja, mas não percebe que perdeu a sensibilidade para o quebrantamento. Jesus contou uma parábola sobre isso em Lucas 18:10-14. 2 homens foram orar, um fariseu, que exaltava suas próprias obras, e um publicano, que se humilhava diante de Deus. Jesus disse que apenas o publicano voltou para casa justificado. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho espiritual impede você de reconhecer que ainda precisa ser limpo, curado, lapidado. Ele te afasta da comunhão sincera com o Espírito, porque ele não trabalha com vaidade, com autopromoção, com aparência de santidade. O Espírito Santo se move onde há verdade no coração. Quantas vezes você já se viu julgando o outro, pensando: eu não faria isso, eu sou diferente, meu relacionamento com Deus é mais forte. Isso pode parecer zelo, mas muitas vezes é vaidade espiritual disfarçada. E o céu vê isso. E o Espírito se entristece. Lembre-se, quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10:12. O Espírito Santo não anda com quem quer aparecer. Ele se revela aos que se quebram, se arrependem e reconhecem: Senhor, ainda preciso de Ti, todos os dias. Quarto comportamento: o descuido com a vida de oração. O Espírito Santo é uma pessoa, e como qualquer relacionamento verdadeiro, ele deseja intimidade, comunicação, conexão contínua. Quando você para de orar, ou transforma sua oração em uma repetição vazia e apressada, está, sem perceber, construindo um muro entre você e ele. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Não é sobre palavras bonitas, nem sobre tempo contado. É sobre manter o coração constantemente voltado para Deus, com sede, com fome da sua presença. Mas muitos cristãos se acostumaram a orar só quando precisam, só quando estão aflitos, só quando têm um problema urgente. E o Espírito Santo não é um socorrista de emergência, ele é o consolador constante. Ele quer habitar, não apenas visitar. Quando você descuida da oração, o seu espírito vai se enfraquecendo. A carne assume o controle. As tentações ficam mais fortes. As distrações, mais atraentes. E, lentamente, você vai se desconectando da fonte de vida. É como um celular fora da tomada, ainda funciona por um tempo, mas logo apaga. O Espírito Santo se entristece quando você o ignora no secreto, quando sua agenda tem tempo para tudo, menos para estar com ele. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, constantemente se retirava para orar. Marcos 1:35 relata: de madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Se ele, o próprio Cristo, buscava essa conexão profunda, quem somos nós para achar que podemos viver sem? E sabe o que é mais sério? Quando a oração enfraquece, a percepção espiritual também enfraquece. Você para de ouvir o Espírito, para de sentir a direção, começa a andar por impulso, por emoção, por lógica humana. E é aí que surgem os erros,
os desvios, os tropeços, porque você já não está mais sendo guiado pelo Espírito, mas pela sua própria carne. A oração é como o oxigênio da vida espiritual. Quando ela falta, o Espírito Santo se afasta, porque não há mais espaço para ele habitar num coração abafado por preocupações, preguiça ou indiferença. Como está a sua vida de oração hoje? Você ainda se derrama diante do Senhor com sinceridade? Ou suas orações viraram rotina, obrigação ou algo ocasional? Talvez o Espírito Santo esteja em silêncio, porque você já não fala mais com ele como antes. Quinto comportamento: consumo de coisas impuras. Esse é um dos comportamentos mais perigosos, porque é sutil, cotidiano, e muitas vezes tratado com normalidade. Mas o Espírito Santo é santo. Ele não coabita com a sujeira. Ele não permanece onde há contaminação contínua. E cada vez que você consome conteúdos impuros, músicas, filmes, sites, conversas, imagens, piadas ou redes sociais que alimentam o pecado, você está, aos poucos, expulsando a presença do Espírito de dentro de você. Efésios 4:30 nos alerta: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E uma das maneiras mais comuns de entristecê-lo é permitir que seus olhos, ouvidos e mente sejam expostos constantemente àquilo que Deus detesta. Hoje em dia, o entretenimento virou uma porta aberta para o inferno. Filmes que zombam de Deus, séries que glorificam o pecado, músicas que exaltam o adultério, a luxúria, o orgulho, a violência, e muitos cristãos assistem, ouvem e consomem tudo isso como se fosse algo inofensivo. Mas não é. O que você vê, ouve e consome molda sua alma. Jesus disse em Mateus 6:22-23, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo será cheio de trevas. Entende? O que você deixa entrar determina o que você se torna. Você pode até orar e pedir que o Espírito Santo te encha, mas se, no seu dia a dia, você se alimenta de imundície, como ele poderá habitar aí? Ele não vai dividir espaço com o lixo do mundo. Ou você é todo dele, ou está entregando espaço ao inimigo. E não se trata de viver isolado, mas de viver separado. O cristão é chamado a ser santo como Deus é santo, 1 Pedro 1,16. Isso exige vigilância sobre o que entra pelos seus sentidos, porque cada conteúdo consumido é uma semente, e o que você semeia, vai crescer. Reveja agora, o que você tem assistido, o que tem ouvido, com quem tem se envolvido. O Espírito Santo pode estar se afastando, porque você permitiu que a impureza ocupasse o lugar que era só dele. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que precisa mudar. E não é coincidência. O Espírito Santo está te chamando de volta. Ele não se afasta porque quer, ele se afasta quando é empurrado, quando não há mais espaço, quando o coração se enche de outras coisas. Mas hoje, ele quer voltar. Ele quer reacender aquilo que está apagado. Ele quer restaurar o fogo, o temor, a intimidade. Mas a decisão é sua. Se algum desses comportamentos falou com você, não ignore, porque cada pequena escolha está moldando seu destino eterno. Não adianta dizer que ama a Deus, mas alimentar atitudes que silenciam a voz do seu espírito. O tempo está curto, o mundo está frio, e só os cheios do Espírito conseguirão permanecer firmes até o fim. Agora, se esse vídeo tocou seu coração, escreva nos comentários com toda a sua força: Espírito Santo, eu não quero viver sem tua presença. Declare isso diante do céu e da terra. Que o inferno saiba que você pertence a Deus. Que o céu ouça que ainda há corações ardendo pela santidade. E se essa mensagem foi forte para você, curta esse vídeo agora, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso não é só por números, é porque, quando você faz isso, você ajuda essa palavra a alcançar mais vidas. E talvez, alguém que está quase se perdendo, seja salvo por essa mensagem. Assista também o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela, ele vai aprofundar ainda mais sua fé e te ajudar a se manter cheio da presença de Deus. Não deixe para depois. Continue com sede. Continue buscando. Que o Espírito Santo volte a queimar em você com poder, pureza e propósito. E que nada, absolutamente nada, consiga te separar da presença que transforma, purifica e salva.